Meu nome é Emerson, sou aluno do 5º período de Medicina do Unifaminas e vim aqui conversar com vocês hoje sobre estratificação da hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica. Hipertensão é a doença que é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. E estas são as que mais matam no mundo. Você sabe o que fazer com o hipertenso em uma consulta? Vamos mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. O primeiro passo é classificar o paciente de acordo com os valores de pressão arterial. E, de acordo com a 7ª diretriz de hipertensão arterial sistêmica de 2016, a mesma será classificada como: se o paciente apresentar uma pressão arterial sistólica de 140 milímetros de mercúrio por diastólica de 105 milímetros de mercúrio, como será classificado? Eu classifico como estágio 2. Vale lembrar que temos 4 tipos de condições especiais: a hipertensão arterial sistêmica do jaleco branco, a mascarada, a noturna e a sistólica isolada. Agora que já fiz o diagnóstico de hipertensão arterial e já classifiquei, o próximo passo será uma avaliação complementar que envolve avaliação clínica e laboratorial. O que eu busco com a avaliação complementar? Busco estratificar o risco, ou seja, qual o risco desse paciente hipertenso ter uma complicação cardiovascular ou lesão de órgão-alvo? A avaliação clínica será realizada através de exame físico e sinais vitais, a fim de detectar lesão de órgão-alvo. O exame físico consiste em aferir a pressão arterial nos 2 braços, peso, altura, IMC, frequência cardíaca e circunferência abdominal. Por que estratificar? Então, como funciona a estratificação? Primeiro, classifiquei o paciente em estágio 1, 2 ou 3. Segundo, preciso saber se esse paciente não tem fator de risco. Se sim, quantos fatores? Terceiro, esse paciente já tem lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, diabetes mellitus ou doença renal crônica estabilizada? Segundo passo, avaliar riscos. Terceiro passo, decisões e metas terapêuticas. Após o diagnóstico, classificação e estratificação, você saberia realizar o tratamento? O tratamento é baseado de acordo com a classificação dos valores de pressão arterial desse paciente e avaliação dos fatores de risco presente. Após ser classificado o risco e valor dessa pressão arterial, vamos adotar a terapia não medicamentosa, de acordo com esses valores de pressão, por 3 a 6 meses, caso esse paciente seja classificado no estágio 1 e com risco cardiovascular baixo ou moderado. O tratamento é baseado de acordo com os valores dessa pressão arterial, definindo-o como estágio 1, 2 ou 3, além de também avaliar o risco cardiovascular apresentado. Se esse paciente apresentar estágio 1 mais risco cardiovascular baixo ou moderado, será realizado o tratamento através de terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses. Após esse tempo, esse paciente, se a meta de valor de pressão arterial para o mesmo for atingido, esse paciente não precisará de terapia medicamentosa. Sendo que, após esse tempo, esse paciente continua com os valores de pressão arteriais elevados, iniciaremos uma terapia não medicamentosa associada com uma terapia farmacológica, que vamos escolher entre eles um diurético, um inibidor da enzima convertora de angiotensina, um BRA, um BCC ou um beta-bloqueador, em casos específicos. Se essa meta desse paciente dos valores de pressão arterial não foi atingida ou ele apresentou efeitos colaterais, devemos reavaliar
a dose, trocar ou acrescentar uma outra medicação. O segundo momento é, se esse paciente estiver em estágio 1, mas o risco cardiovascular para ele for alto, ou ele já for caracterizado direto como estágio 2 ou 3, esse paciente já vai começar a terapia não medicamentosa, mas associado com 2 fármacos de classes diferentes dessas medicações. Se, após esse processo todo, essa meta dos valores de pressão arterial para ele não for atingida, ou ele apresentar efeitos colaterais, esse paciente também deve se avaliar, aumentando a dose, trocando o fármaco ou acrescentando outra classe de medicação. Como conduzir esse paciente após essa estratificação? O mesmo, até em que momento eu devo continuá-lo atendendo na atenção primária? Para isso, temos uma classificação de risco para conduzir esse paciente o manejo no seu atendimento. Se esse paciente já estiver dor moderada, dor torácica, essa dor piora quando respira, tem vômitos persistentes, esse paciente já vai ter um atendimento prioritário. Nesse momento, deve-se avaliar a necessidade de referenciar para um serviço de urgência e solicitar um retorno para esse paciente o mais breve e acompanhar mais de perto o quadro clínico do mesmo. Se o mesmo estiver dor, vômito, sem sintomas associados a algum problema recente, esse paciente ele deve ser seguido de orientações e, se necessário, um atendimento médico. Porém, se esse paciente estiver com comprometimento de vias aéreas, como dispneia grave, ausência de um muro vesicular, sibilos, sinais de choque, taquicardia, palidez, hipertensão, diminuição da perfusão capilar, pessoa não responsiva ou com alteração do nível de consciência, dor severa, dispneia aguda, dor precordial e pulso anormal, uma bradicardia, uma frequência cardíaca menor do que 60, ou uma taquicardia, uma frequência cardíaca em adultos maior do que 120 batimentos por minuto, esse paciente, a gente deve acionar o serviço móvel de urgência e considerar outras medidas, a depender do diagnóstico específico, e pedir que esse paciente retorne o mais breve possível após a alta.